Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Então, retornando aqui a mais uma aula de Química do segundo ano e hoje vamos tratar sobre equilíbrios químicos, tá? Então esse aqui é um conteúdo do capítulo 8, tá bom? Do nosso livro de Química da nossa querida Marta Reis. Então vamos à nossa aula. Então, o conceito de equilíbrio, né, é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Então, vamos lá. Numa situação de equilíbrio, né, uma reação que ocorre do reagente para o produto também vai ocorrer do produto para o reagente, tá? E numa situação de equilíbrio, tá? A velocidade que se forma o produto também se forma o reagente, na mesma velocidade. Então nós chamamos isso de equilíbrio, tá? Equilíbrio dinâmico é porque essas partículas estão em constante movimento, né? Formação de produto e produto formando reagente, né? E vice-versa, tá bom? Então aqui nós temos o conceito de equilíbrio homogêneo e heterogêneo, porque a gente vai tratar dessas situações mais à frente. Os equilíbrios químicos são classificados em dois grandes grupos, os equilíbrios homogêneos e os equilíbrios heterogêneos. Equilíbrios homogêneos são aqueles em que todos os participantes estão na mesma fase, constituindo, portanto, um sistema homogêneo. Eu dei como exemplo aqui, a reação, né, do N2O4 formando 2NO2. Então, esta seta, né, você observa que quando você observa esta seta, tá, para a direita e uma seta para a esquerda, você está vendo uma reação que está em equilíbrio, tá? Equilíbrio químico, em que a formação desse reagente, desse produto, e também a formação desse produto em reagente, né, que é a reação inversa. Note que aqui eu tenho um G no reagente e um G no produto. Então, é o estado físico do reagente que é gasoso e o produto também é gasoso. Então, tem o chamado equilíbrio homogêneo, porque tanto o reagente como o produto se encontram na mesma fase. No outro exemplo, também é a mesma situação. Eu tenho aqui o CH3COOH aquoso, H+ aquoso, e CH3COO- aquoso. Então, o estado físico aqui também é o mesmo, tá? Ou seja, estado aquoso ou estado líquido, tá bom? Então, isso é chamado equilíbrio homogêneo, quando o reagente e produto se encontram em uma mesma fase, tá bom? Vamos ao equilíbrio heterogêneo. São aqueles em que os participantes estão em mais de uma fase, constituindo, portanto, um sistema heterogêneo. Aí nós temos exemplo, nós temos o NH4Cl sólido, formando NH3 gasoso e HCl gasoso. Então, note que eu tenho um reagente que é sólido e os produtos são gasosos. Se eu tiver a reação inversa, né, sendo que aqui o produto se transformando em reagente, eu tenho gasoso e o reagente seria sólido, né? Claro que a reação inversa, né, se eu fizesse uma reação inversa, isso seria o reagente e aqui seria produto, tá? No sentido inverso, tá bom? Então, sendo que eu tenho duas fases, fase sólida e fase gasosa. Então, eu tenho um sistema heterogêneo, tá? Lembrando, né, sistemas homogêneos são aqueles que apresentam uma só fase e os sistemas heterogêneos são aqueles que apresentam mais de uma fase distinta. Aqui também tem a próxima equação, em que eu tenho o reagente sólido e os produtos estão no estado aquoso. Então, eu tenho um sistema também heterogêneo, tá? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar o resumo, tá? Por exemplo, considere os seguintes processos. V1, velocidade de evaporação. V2, velocidade de condensação, tá? Reação 1, reação é reação direta. E reação 2, reação inversa. Então, aqui eu tenho um frasco, tá? E está fechado, tá? Ou seja, para a gente considerar
um sistema em equilíbrio, eles têm que estar um sistema fechado, tá? Um sistema isolado do meio externo. Porque se houver troca do sistema interno com o meio externo, então a gente nunca vai chegar a um ponto, um equilíbrio, tá? Que a velocidade direta seja igual à velocidade inversa. Então aqui eu tenho a água líquida evaporando, tá? Indo para o estado gasoso, ao mesmo tempo que a água gasosa ela vai se condensar, vai para o estado líquido. Então a velocidade direta em equilíbrio, ela seria igual à velocidade inversa, tá? Então, nesse ponto de equilíbrio, quando falar em equilíbrio, é que a velocidade de reação direta é igual à velocidade de reação inversa. Claro que isso aqui não é uma reação química, é uma mudança de fase, mas seria um exemplo em que o processo de evaporação, tá? A velocidade com que se vaporiza também se condensa. Então, daria para exemplificar na mesma situação, tá certo? Adiante. Equilíbrio é um estado atingido por reações reversíveis. Então, seria a mesma situação que eu vou mostrar agora, mas usando o exemplo anterior, tá? Então, aqui eu teria o seguinte. Aqui, esse gráfico, no eixo Y, ele mostra a velocidade das reações e no eixo X ele mostra o tempo, né? O tempo decorrente da reação. Então, quando eu tenho o início do processo, no tempo zero, a velocidade da reação direta ela é máxima, tá? E a reação da velocidade inversa ela é mínima, é zero. Com o passar do tempo, a velocidade de reação direta ela vai diminuindo, tá? Enquanto a velocidade de reação inversa vai aumentando. Até chega um ponto em que eles entram em equilíbrio, né? Eles entram em equilíbrio chamado um tempo T, tá? A gente vai analisar mais adiante a questão de gráfico, tá? A gente, quando ele pergunta qual foi o instante em que ele entrou em equilíbrio, então você vai observar que o ponto de equilíbrio foi no instante T, tá? Em que essa reta passou a ser constante, ó, a partir do ponto que você tem uma reta, tá bom? Então, a partir desse ponto aqui, nós temos o instante em que ele entrou em equilíbrio, que a reação direta passou a ser igual à reação inversa. A mesma velocidade que se formou vapor de água, também se transformou o vapor de água em água líquida, tá bom? Então, eu tenho o chamado equilíbrio. Vamos lá. Deixa eu mostrar logo tudo aqui. Pronto. Aqui eu vou mostrar o equilíbrio em função das concentrações, tá bom? Vamos lá. Na situação aqui eu vou mostrar a reação do N2O4 formando 2NO2, tá? A reação o reagente e aqui produto, reação direta e reação inversa. Aqui eu tenho a concentração, tá? A concentração, a linha vermelha representa o reagente, linha azul representará o produto. Então, quando eu tenho no instante zero, eu tenho o reagente com a concentração máxima, tá? Com o passar do tempo, o reagente, né, a concentração do reagente vai começar a diminuir porque ele vai começar a se transformar em produto. E a concentração do produto vai começar a aumentar, né, porque está havendo uma transformação de reagente em produto. Então, quando essa concentração do reagente começa a diminuir, tá, a concentração do produto começa a aumentar. Mas, como o sistema é fechado, chegará a um ponto em que as concentrações se manterá constante no decorrer do tempo, tá? Depois de um certo tempo, né, um certo tempo T, né, que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Que seria aqui, ó. A partir desse ponto aqui, a gente tem o chamado equilíbrio, tá bom? Quer dizer, a concentração do reagente não mudou, né? Ela não está mais variando e a concentração do produto também não está mais variando. Isso quer dizer que as concentrações se mantêm constantes. Então, quer dizer que a velocidade da reação direta é igual à reação inversa, tá? Da mesma velocidade que se forma esse reagente nesse produto, também se formará esse produto nesse reagente, tá bom? Então, por isso que
as considerações não mudam mais. Então tomem cuidado. Se ele afirmar em uma questão em que depois do instante t, depois do equilíbrio, as considerações são iguais, aí depende. Tem situações que as considerações são iguais, mas outras não. Então não é regra, tá? O que é igual depois do equilíbrio são as velocidades das reações. Isso é igual, tá? Para uma temperatura T, que se aumentar a temperatura, a gente vai ver mais na frente, os fatores que deslocam uma reação e a temperatura ela faz com que desloque uma reação química para a direita ou para a esquerda. Então a gente considera a situação para a temperatura constante. No segundo gráfico, eu tenho aqui a demonstração do reagente, né, sendo a concentração do reagente sendo menor que a concentração do produto. Então a gente observa aqui a concentração do reagente ele diminuiu bastante e a concentração do produto ele aumentou bastante. Então isso quer dizer que numa reação desse tipo aqui é uma reação bem interessante porque favorece o produto. Por exemplo, na indústria, né, na indústria química, o que se quer obter é um produto de alto rendimento. Então, a reação de alto rendimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação química que me dê um baixo rendimento, que me dê uma baixa quantidade de um certo produto, isso não seria interessante, tá? Para a situação desse gráfico 2 aqui, mostra uma reação em que eu tenha uma concentração inicial de um reagente bem elevado, tá? Bem aqui, e ficou uma pequena quantidade de reagente e formou-se bastante produto, tá? Então aqui eu tenho uma reação em que a concentração do reagente passa a ser menor do que a concentração do produto, tá bom? Mas depois de um certo tempo, observe que as concentrações se mantêm constantes, porque chegou ao ponto de equilíbrio, tá bom? Que a velocidade da reação direta passa igual à reação inversa. E no terceiro gráfico, chegou a um ponto em que a concentração do reagente, né, passou a ser igual à concentração do produto. Então, nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, tá, eu posso dizer que a concentração do reagente foi igual à concentração do produto. Tá bem aqui, ó. Muito simples de observar bem aqui, ó. Ó, a concentração, né, ela é a mesma para a linha verde e para a linha azul, tá bom? Então, tanto a velocidade da reação direta é igual à reação inversa, e assim como as considerações do reagente é igual à consideração do produto no ponto de equilíbrio, tá certo? Então, somente nesse caso, posso dizer que as considerações do reagente e produto são iguais no ponto de equilíbrio. Diante. Vamos às características de um sistema em equilíbrio. Então, vamos lá. É bem interessante você lembrar dessas características, tá? Primeiro ponto, no equilíbrio as reações direta e inversa continuam ocorrendo ininterruptamente, tá? Não posso dizer que quando as reações entram em equilíbrio, para de reagir, em hipótese alguma, tá? Então, chegou ao ponto de equilíbrio é porque a reação direta é igual à reação inversa, mas na mesma velocidade que se forma reagente em produto, se forma produto em reagente, tá certo? Então, essa reação ela nunca vai parar. Lembrando que o sistema tem que ser fechado, tá? Aqui eu tenho as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Esse sem dúvida. Terceiro ponto. As concentrações de todos os participantes, reagentes e produtos, tornam-se constantes e não necessariamente iguais, que eu acabei de afirmar anteriormente, tá? Beleza, foi igual lá no terceiro gráfico, tá bom? Na terceira situação. O quarto ponto, esse tipo de equilíbrio somente ocorre em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o ambiente. Pronto. Então, se ele afirmar que o sistema entrou em equilíbrio em um sistema aberto, é falso, porque não tem como um sistema entrar em equilíbrio em um sistema aberto, porque vai haver contaminação, né, de outros reagentes. Não tem como controlar, né? Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a constante de equilíbrio, né, chamado Kc. Essa constante de equilíbrio aqui, tá, que é o Kc, é chamada constante de equilíbrio em função das concentrações, tá bom? Onde eu tenho uma reação genérica, onde tenho esse Azinho, o Bzinho, tá, o Czinho e o Dzinho,
eles são os coeficientes das reações, né? São aqueles números que balanceiam a reação. E aqui é reação direta e aqui reação inversa. Aqui eu tenho o reagente, tá? E aqui eu tenho o produto. A fórmula da constante de equilíbrio é muito simples, tá? Você vai escrever, né, aqui na fração, no numerador, você vai escrever o produto, tá? E no denominador você vai escrever os reagentes, tá? Quer dizer, aqui em cima você vai escrever, você vai colocar a concentração dos reagentes, tá? Elevado aos seus respectivos coeficientes. Por exemplo, aqui eu tenho a concentração de C elevado ao coeficiente C, no caso que é o coeficiente estequiométrico, tá? O D, a substância D, né, você coloca entre colchete, porque o colchete aqui vai representar a concentração. Elevado a D, que é o seu coeficiente, sobre o reagente A, elevado a Azinho, que é o coeficiente dele, vezes B, o reagente B, elevado ao seu coeficiente Bzinho. Pronto. Então, a constante de equilíbrio é igual à razão entre as concentrações dos produtos e reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, não esqueçam disso. Aqui a gente vai fazer só exemplificar, tá? Fazer aqui um exemplo. Vamos lá. Determinando a constante de equilíbrio para a reação de H2 mais I2 formando 2HI. Tá? Isso aqui é a constante de equilíbrio, é a representação genérica para a constante de equilíbrio, porque eu posso calcular o valor numérico da constante de equilíbrio quando eu tenho o valor das concentrações de H2, I2 e HI, que não vou tratar disso nessa aula por enquanto, tá? Então, vou dar a ideia, o conceito de constante de equilíbrio, como você montar e dar as suas características. Vamos lá. Nesse caso aqui, qual é a constante de equilíbrio, né? O Kc dessa reação. Você vai escrever produto sobre reagente. Produto é HI, tá? Elevado a 2. Lembrando que você vai ter que colocar o coeficiente 2 como expoente da concentração de HI, tá? Sobre os reagentes. Quem são os reagentes? H2, né? E I2. Você vai colocar H2 elevado a 1, porque o seu coeficiente aqui é 1, tá? Não aparece, mas é 1. Vezes, não é mais, é vezes, a concentração de I2 elevado a 1 também. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o valor de Kc para esta reação, se eu soubesse a concentração de cada um. Vamos supor que a concentração de, sei lá, vamos colocar valores aleatórios aqui. Vamos supor que a reação aqui seja 1 mol por litro, tá? Aqui vou colocar 1 mol por litro de H2, 1 mol por litro de I2, e aqui a concentração de HI fosse 2 mol por litro. Pronto. Qual vai ser o Kc? Então, você vai colocar aqui, Kc é igual ao produto. Quem é o produto? HI. Quanto é o valor de HI? Qual é a concentração de HI? 2 mol por litro. Beleza. Qual é o seu coeficiente? 2. Então, 2 elevado a 2. Aí você vai observar, quem são os reagentes? H2 e I2. Concentração de H2 é 1. E o seu coeficiente também é 1. 1 elevado a 1 não vai mudar nada, tá? Vezes, aí eu tenho I2. A concentração de I2 também é 1 mol por litro. Então, vamos lá. Resolvendo, 2 elevado a 2 é 4. 1 vezes 1 é 1. 4 dividido para 1 seria igual a 4. Beleza, então aqui eu tenho um Kc igual a 4. O Kc pode ter um valor muito elevado, pode ser um valor extremamente pequeno, né? Da ordem de 1 milhão, 1 milionésimo, 1 bilionésimo, dependendo da reação, tá? No caso aqui, o Kc, ele vale 4. Então, não se preocupem com unidade de medida, porque o Kc é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida, tá bom? Então, assim,
eu tenho a representação genérica para o Kc para a reação e tenho o valor de Kc quando eu souber o valor das concentrações de H2, I2 e HI. Tá? Se eu souber o valor das concentrações, eu vou calcular o valor de Kc. Se eu tenho só a equação, né, a equação química, eu vou só representar o Kc em função dos seus reagentes e produtos, tá bom? Vou só representar, tá certo? Um detalhe importante. Observe que a fase aqui é gasosa, tá? Em todos eles, tá bom? Mas eu posso ter, por exemplo, substâncias que têm na fase aquosa, né? Ou fase líquida, tá? Então o Kc só vai aceitar substâncias que estejam na fase líquida, aquosa ou gasosa. Então fase sólida não vai entrar no Kc, tá? Porque a concentração ou a constante de equilíbrio para as substâncias sólidas, elas não interferem, tá? Vamos aqui para o terceiro exemplo aqui, ó, terceira reação. Já que a segunda reação, né, ela é idêntica à primeira, né, na sua formação, por exemplo, é só você colocar aqui o produto, né, que é o NH3 elevado a 2, sobre os reagentes H2 elevado a 3, vezes N2 elevado a 1. Tá certo? Então aqui é só a representação. Na terceira reação, eu tenho ferro sólido, vem aqui, e tenho a prata sólida. Então esses dois aqui, eles não entram na equação do Kc. Qualquer substância sólida não entram na equação do Kc. Pronto, não esqueçam disso. Somente substâncias que estejam na fase aquosa, gasosa ou líquida, tá? Então, como você vai montar? Simples, você bota o que tem, tá? Só o que está na fase aquosa ou gasosa. No caso aqui eu tenho o íon de prata aquoso e o de ferro aquoso. Então, sempre obedeça produto sobre reagente, nessa ordem. Então, tem o ferro, o Fe3+ elevado a 1 sobre Ag1+ elevado a 3, que é o seu coeficiente. Pronto. Simples. Professor, e se aqui fosse substância sólida também, como é que vai ficar? Simples, presta atenção. Se aqui fosse sólido e aqui fosse sólido, aqui e no produto, o que você ia colocar? Você colocaria 1. Em cima colocaria o número 1. E embaixo você colocaria, por exemplo, isso aqui, se sobrasse. 1 sobre Ag mais elevado a 3, por exemplo. Tá? Então é só colocar dessa maneira que não tem erro. Da mesma forma, se aqui fosse tudo sólido, aqui aquoso, gasoso, por exemplo, você vai colocar só o produto, tá? Embaixo colocaria 1, ou nada, já que um denominador não altera os resultados. Tá certo? Vamos lá. Vamos para o Kp. Apenas para sistemas com gases, ou seja, Kp significa constante de equilíbrio em função das pressões. Então, a pressão ela só faz grande diferença nas substâncias que estão na fase gasosa. Então, numa reação em que que encontra, por exemplo, uma substância que está na fase sólida, ou fase líquida, ou aquosa, não entra no Kp. Só vai entrar no Kp as substâncias que estão na fase gasosa. Tá bom? Então, vamos lá. Não tem segredo. A forma de você montar a equação do Kp é a mesma do Kc. Você vai escrever produto sobre reagente, nessa mesma ordem, tá bom? Você vai colocar a concentração, na verdade, a constante de equilíbrio é o Kc e aqui é o Kp, tá? Então você vai colocar, por exemplo, para o Kc, você iria colocar a concentração de HI elevado a 2 sobre H2 elevado a 1 vezes I2 elevado a 1. Para o Kp, você vai trabalhar as pressões. Vou colocar a pressão de HI elevado a 2, tá? Sobre a pressão de H2 elevado a 1 vezes a pressão de 2 elevado a 1. Tá certo? Então aqui eu tenho a concentração, ou melhor dizendo, a constante de equilíbrio em função das concentrações, que é o Kc, e aqui é em função, a constante de equilíbrio em função das pressões. Tá? Vamos lá. Só dar um exemplo aqui. Já foi.
Muito bem. Considere um sistema fechado a temperatura de 100 graus Celsius com volume de 1 litro, onde são adicionados 10 mols de N2O4. Calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que, ao final do processo, foram produzidos 4 mols de NO2. Bom, nessa reação, eu tenho início, tá? Reagente, produto. No início, eu tenho 10 mols de N2O4 e nada de NO2, porque não ocorreu ainda a reação. Ocorrendo a reação, são consumidos 2 mols de N2O4, tá? E formou-se 4 mols de NO2. Então, vamos ao cálculo. Se eu tinha 4 mols de N2O4 e foi consumido 2 mols, que sobrou no equilíbrio? 8 mols, tá? Então, a gente vai trabalhar o que trabalha no equilíbrio, o que sobra da reação do reagente, o que se forma no produto. No equilíbrio, está restando, tá? Vou botar aqui a canetinha para circular, está restando 8 mols de N2O4 e se formou 4 mols de NO2. Então, aqui representando o gráfico, né? Eu tinha 10 mols, né? Que é o reagente, tá? Aqui é o reagente e aqui é o produto, a linha do produto. O reagente vai sempre descer, o produto vai sempre subir, tá bom? Então, eu tinha 10 mols de N2O4, tá? Foi consumido 2 mols, que sobrou 8 mols. Então, no ponto de equilíbrio, eu tenho 8 mols. A partir desse ponto, seria 8 mols até eu abrir o recipiente, tá bom? Então, está em equilíbrio. A concentração de N2O4 passa a ser constante a partir desse instante T, né? Determinado intervalo de tempo. No início, eu tinha 0 mols por litro de NO2 e no equilíbrio passou a se formar 4. Depois do equilíbrio, esta constante, essa concentração não mudou, tá bom? Vamos determinar a constante de equilíbrio para esses valores, tá? Como vai ficar? Aqui, ó, eu tenho no equilíbrio, o produto foi 4 mols por litro de NO2, tá? Elevado a 2, e no equilíbrio eu tinha no reagente 8 mols de N2O4. Então, 4 ao quadrado, 16, dividido para 8, 2 mol por litro, né? Bem que, só fazendo bem aqui uma correção bem simples, pessoal. Deixa eu corrigir. Aqui, ó. A constante de equilíbrio não tem esse mol por litro. Ele é uma grandeza adimensional, tá bom? Então, apenas 2. A concentração é número 2, nesse caso aí. Pronto. Vamos aqui para o último exemplo, só para a gente finalizar e fixar, tá? Aqui eu tenho uma questão que eu peço para você escrever a expressão de Kc para os seguintes equilíbrios, tá bom? Então, para a letra A e letra B. Lembrando que Kc, você vai escrever produto sobre reagente, né? A concentração de produto sobre a concentração dos reagentes. Para a letra A, eu tenho produto COCl2 elevado a 1, que não precisa botar, né, já que o coeficiente dele aqui é 1, sobre os reagentes CO, né, vezes Cl2. Pronto, então aqui está representado a constante de equilíbrio para a letra A. A constante de equilíbrio em função das concentrações para a letra B, eu teria o produto NO elevado a 2, né, o coeficiente dele aqui é 2, vezes a concentração de O2 elevado a 1, já que o coeficiente dele aqui é 1, mas não precisa botar. Sobre o reagente, que é 2NO2, então NO2 elevado a 2, que é o seu coeficiente. Pronto, pessoal. Então, nesta aula eu trabalhei, né, principalmente as características, tá, de Kc e Kp. A representação, tá, da constante de equilíbrio são das concentrações e a representação da constante de equilíbrio são das pressões. Tá? A forma de resolver é simples, faça produto sobre reagente. Na próxima aula eu vou trabalhar esse Kc e esse Kp
trabalhar com números, trabalhar com as concentrações, né? Valores numéricos, tá? Saber se uma reação ela é espontânea, né? Muito espontânea ou pouco espontânea, né? Trabalhar essa ideia usando o KC para fazer essa análise, tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês, fique com Deus e tchau!